Bom, primeira coisa que eu vou falar é de um modo geral, tá? Quem se preparou, pensa que você vai fazer uma competição, certo ou não? Quando você entra numa competição, quando você vai participar de um campeonato, você não vai entrar a esmo só por entrar, né? Você fez uma preparação física, uma preparação técnica daquela modalidade, então você vai entrar lá consciente, né? Evidentemente que é a mesma coisa quando você vai fazer uma prova, ainda mais essa prova do Enem. Para você que está aí no seu terceiro ano, tá? Que vai fazer o Enem pela primeira vez, para você que está aí no seu segundo ano de Enem, terceiro ano de Enem, você que já está calejado com essa questão, você tem que entender que as situações, elas são repetitivas, porém, cada dia tem uma certa diferença naquilo que você vai desenvolver na sua prova. E é uma coisa que eu vou dizer sem mimimi. Se você estudou, você se preparou para essa prova, não tem por que você achar que você vai chegar na hora e não vai dar certo, não vai ter isso ou aquilo. Esquece isso da sua vida, tá? Se você se preparou, quem se preparou com qualidade, quem estudou, sabe que fez tudo durante um ano, 2 anos, 1 ano e meio, você vai fazer a prova, com certeza você vai estar bem nessa prova. Então, minha gente, quem se preparou, vai com o pé nas costas, faz a prova e pronto, acabou, certo? Então, não adianta você, essa é a única hora que você não tem como se enganar, não adianta você se enganar. Quem se enganou agora vai bater com a cara na porta. Então, se preparou, estudou, fez o seu ano aí de revisão para essa prova, pronto, vai lá e faz a prova tranquilo. O Enem só tem um problema. Esse problema se chama tempo. Tá? É uma prova muito longa, é uma prova cansativa, você fica literalmente sentado ali 4 horas e meia ali, então isso é cansativo, né? É exaustivo. Você tem que ter consciência disso só, mais nada, tá? Porque é uma prova fácil. Eu sempre digo aos alunos, assista Quem Quer Ser um Milionário. Quando você conhecer o Jamal de Quem Quer Ser um Milionário, você vai entender o que é o Enem. Por quê? O Jamal conseguiu ganhar $1 milhão que ninguém havia conseguido ganhar naquele programa, que eram PhDs, os caras inteligentíssimos, porque simplesmente, o que fez o Jamal? Ele simplesmente vivenciou durante o programa tudo aquilo que ele tinha da sua vida, ele conseguiu responder tudo aquilo que ele viu da sua vida. Então ele tirou do seu dia a dia as respostas, perguntas simples. É a mesma coisa com o Enem. E uma outra coisa, meus queridos que vão fazer o Enem, a resposta está na própria questão, basta você ler. Interpretação e compreensão, tá certo? E eu separei 3 assuntos que eu tenho certeza absoluta que esses 3 assuntos não cairão na prova do Enem, tá certo? Eles vão despencar. Então você que vai fazer a prova na área de geografia e conhecimentos gerais, eu vou lhe ajudar agora com algumas questões para ficar fácil a sua prova, tá certo? Primeiro assunto é um assunto que é muito pertinente pela atual situação nossa, que é urbanização, tá? O mundo urbano. Hoje nós somos urbanos. Mais de 50% da população mundial vivem em cidades. O Brasil tem cerca de 87% de população urbana. De cada 10 brasileiros, 8,7 vivem em cidades. Só que no Brasil tem um pequeno detalhe, né? Vamos separar uma situação aqui de urbanização e crescimento urbano, né? Então, urbanização. O que é urbanizar? É o aumento da população da cidade em relação ao campo. Está ligado ao êxodo rural. Então um país se torna urbano por quê? Porque ele tem mais pessoas que moram em cidades do que no meio rural. No mundo hoje, mais de 50% vivem em cidades. Então o mundo é um mundo urbano. Boa noite, Fabinho, meu rei, tamo junto. Então o mundo urbano ele está em processo de crescimento, tá certo? Fala, Gugu, beijo pra você, meu amigo. Esse processo de crescimento urbano faz com que a gente viva cada vez mais em cidades, tá certo? E dentro desse contexto das cidades, a gente tem que entender que existem critérios diferentes. O Brasil tem um critério chamado critério político-administrativo, tá? Esse critério político-administrativo, fala lindo, beijo pra você, meu garoto. Significa que não é a quantidade de pessoas que faz um local ser urbano no Brasil. Tá? Não é a quantidade de pessoas. O Brasil é um critério político-administrativo. Cidade no Brasil é a sede do município. Fala, Diegão, beijo pra você.
Então, eu sou um munícipe porque eu moro no município e também sou um cidadão porque moro na cidade. Porém, a cidade compreende todo o espaço urbano e o espaço rural. Então, se você mora numa chácara, se você mora numa região longe da cidade, digamos assim, né, isolado, 40 km, 30 km, você não é cidadão, você é munícipe, porque o Brasil é um critério político administrativo. Então, o que faz o indivíduo ser cidadão é morar na cidade. Então, quando você elege o prefeito, como nós elegemos agora recentemente, nós elegemos o prefeito do município, prefeitura municipal. Ele administra o município. E o que é administrar o município? É a zona rural e a zona urbana. Então, quem é morador do município é um munícipe. Então, no Brasil não é um critério quantitativo. Por exemplo, a ONU estabelece o critério de 20 mil pessoas. Se tem 20 mil pessoas, se torna um local que é chamado de cidade. No Canadá, basta ter 2 mil pessoas. Na Argentina, se tiver 1000, já é cidade. Para nós, não. Não é um critério quantitativo, é um critério político-administrativo. Vejamos os nossos bairros aqui em Campo Grande. O Aerorancho, a Moreninha tem quase 80 mil pessoas, mas não são cidades, são bairros. Por quê? Porque não tem esse conceito de político-administrativo ser a sede do município. Então, quando você fala de urbanização, é o crescimento da cidade. Quando você olha novos shoppings, pontes, pavimentação, isso é crescimento urbano. Isso não é urbanização. Urbanização é o aumento da população da cidade em relação ao campo. Não confunda essa relação, tá certo? Urbanização é uma coisa, crescimento urbano é outra. Por exemplo, os países desenvolvidos têm em média 93, 95% de população urbana. Então, nesses países não haverá mais urbanização, mas continuará a existir crescimento urbano. Então, crescimento urbano é uma coisa, urbanização é outra. Não confunda isso na sua prova, não confunda esse conceito. Então, se você mora, por exemplo, você mora em uma região onde tem um shopping, onde tem um parque, é uma região urbanizada? Sim, mas é uma região de crescimento urbano. Urbanização é quando você tem mais pessoas que moram na cidade em relação ao campo. Fala, Sula, beijo pra você, Sulamita, minha querida. Então, Daiane, beijo pra você. Obrigado, Daiane. Então, minha gente, vamos entender essa diferença entre urbanização e crescimento urbano, tá? Vamos entender essa diferença simples. E uma outra coisa que nós temos que entender, que também vai aparecer na sua prova, e é você que é de Campo Grande, aconteceu isso na sua cidade que eu vou explicar agora. Dentro do contexto da questão urbana, vai passar a existir uma coisa que nós chamamos de gentrificação. A cidade, por ser um espaço capitalista, ela é segregacionista, ou seja, ela separa, ela faz separação de classes. E dentro desse conceito de separação de classes que a cidade promove, a gente vai ter uma divisão desse espaço urbano de acordo com a sua característica do espaço urbano. Por exemplo, vamos entender uma coisa aqui. Tá? Oi Jair, oi Rafinha, deixa eu explicar uma coisinha aqui para todo mundo poder entender. Então, o que você vai encontrar próximo à Santa Casa? Você vai encontrar clínicas, laboratórios, você vai encontrar funerárias, porque é um conceito de espaço urbano. Todavia, há um fenômeno no Brasil nos últimos tempos que é um fenômeno promovido por um isolamento de uma classe. Oi Leila, beijo para você, Leila. Esse isolamento de uma classe significa que a classe mais abastada, ela se separou. Isso é um fenômeno brasileiro. Tá? Bairros como Alphaville, Nasa Park, Terras do Golfe, Dama, são bairros de isolamento. Esses bairros de isolamento existem por quê? Porque a classe mais abastada, ela se isolou, ela se autossegregou. Ela quer viver com os seus pares. Quem quer morar perto de shopping? Ou melhor, o cara fala assim, eu moro perto da farmácia, eu moro uma quadra do mercado, eu moro uma quadra do açougue. Isso é coisa de pobre. Tá? Pobre quer morar perto de tudo. Ele acha que é vantagem isso. E o que é pior, ele mora a 2 quadras do mercado, ele vai de carro. Ele vai de carro. Por que ele vai de carro? Porque ele precisa mostrar que ele tem carro. Quem tem dinheiro não está preocupado. Então, o cara que mora no Dama, Nasa Park, Terra do Golfo, não está preocupado que ele mora longe de mercado. Não tá. Essa classe se autossegregou, tá? Essa autossegregação é um fenômeno brasileiro. Aconteceu isso aonde?
Isso aconteceu em médias cidades brasileiras num fenômeno chamado desmetropolização. Que houve um deslocamento. Sabe essa fábrica da Ford que fechou? Ela foi para Camaçari. Camaçari na Bahia, uma cidadezinha lá que ela apresentou toda a infraestrutura para a Ford. Então a Ford foi lá e montou a sua fábrica lá em Camaçari. E aí todo mundo passou a ficar em volta ali da fábrica da Ford, fábrica de peças, autopeças, uma série de coisas. Por que ela saiu? Ela saiu de São Paulo e foi para a Bahia. Por quê? Porque a Bahia passou a dar uma série de incentivos para poder montar essa fábrica lá. Isso nós chamamos de desmetropolização. E aí essas cidades médias cresceram, pequenas e médias cresceram. Dentro das cidades médias, de um modo geral, a classe mais abastada se isolou nesses condomínios fechados. Esse é um fenômeno brasileiro urbano, então você guarda isso, quem vai fazer a prova. Uma outra situação que nós temos hoje, dentro desse contexto da segregação, é que o pobre cada vez mais ele está isolado, né? Então, por exemplo, né, quando você tem uma região que onde foi criado Dama, é um isolamento. Quem é pobre vai ficar cada vez mais isolado, vai cada vez mais ficar longe de tudo e perto do nada. Isso é um processo de segregação, não é uma autossegregação. Por outro lado, né, as áreas mais antigas da cidade, as áreas de um centro mais antigo, por exemplo, elas precisam fornecer lucro para a prefeitura. O prefeito não pode deixar de arrecadar. E aí então, guarda isso que eu vou dizer para você. Há um fenômeno chamado gentrificação. Vem do inglês essa palavra, gentrification, né? É um processo de modernização. A minha cidade, a nossa cidade, quem está aí, que é de Campo Grande, ela aconteceu nessa cidade, tá? A gentrificação seria o quê? O meu prefeito aqui, que foi reeleito, ele pegou uma rua da cidade, que é a Rua 14, e modificou a Rua 14 toda. Gentrificação. Automaticamente ele pode fazer o que naquela área ali? Ele pode começar a cobrar um imposto mais caro. Por quê? Porque agora você tem uma fluidez maior de pessoas, o comércio está mais amplo ali naquela região, a pavimentação diferenciada, o fluxo de pessoas vai ser um pouco mais intenso, a fluidez vai ser maior, evidentemente. Isso vai fazer com que aquela área se torne um pouco ou muito mais valorizada, né? Isso nós chamamos de gentrificação. Esse é um fenômeno que acontece no Brasil, sim, hoje em médias cidades. Áreas antigas que estão reformuladas. Todavia, quem é que é excluído dessa área? Essa exclusão ela vai acontecer principalmente com as pessoas de baixa renda. Elas vão ficar cada vez mais isoladas, as pessoas de baixa renda, porque vai ficar tudo um pouco mais caro naquela região que foi gentrificada. Um outro exemplo de gentrificação é quando você tem a construção de um advento de um shopping center, por exemplo. Aqui na minha cidade tem o primeiro shopping nosso, que é o Shopping Campo Grande. Que tinha em volta dele há 20 anos atrás? Nada. É a mesma coisa quando falam do shopping IP, um shopping novo aqui na minha cidade, na nossa cidade. Ah, ele vai desaparecer. Vai nada. O shopping Campo Grande também era assim. Ele era longe de tudo e perto do nada. Hoje em volta dele tem o quê? Temos hotéis, vários edifícios, torres de apartamento, vários centros comerciais. Isso é gentrificação. Então esse fenômeno ele é intenso hoje no Brasil, em cidades médias e cidades grandes. Isso promove o quê? Um desenvolvimento urbano que nós chamamos de crescimento urbano. Isso não é urbanização. Cuidado, tá? Muita gente fala coisa que não sabe e acha que isso é urbanização e não é. Isso é crescimento ou desenvolvimento urbano dentro desse conceito de formação da cidade. Porque a cidade, ela consiste num espaço horizontal. E aí quando esse espaço horizontal ele vai horizontalmente muito para frente, ele se amplifica. E quando ele se junta, se une com uma outra cidade, passa a formar aquilo que nós chamamos de conurbação, que é uma união promovida pelo crescimento horizontal das cidades. E aí, então você tem duas cidades que passam a ficar próximas uma da outra por um crescimento urbano de expansão. Evidentemente que quem que não cresce, se você entender o que eu estou a dizer aqui, o município não cresce, só cresce a cidade. Entenderam isso? O município não cresce. Quem cresce é a cidade. E esse crescimento da cidade, ele acontece por quê? Porque tem mais pessoas cada vez mais em direção a essa condição de melhor qualidade que se tem. Por isso que tem uma frase que ela é muito urbanização. Guarda essa frase, tá? Essa frase significa muita coisa. Na cidade, a pobreza se transforma. Vou repetir.
na cidade a pobreza se transforma. O que significa isso, né? Imagina que o cara seja pobre, pobre, pobre de maré, 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 e mora no meio rural. É pior ser pobre no meio rural ou é pior ser pobre no meio urbano? Isso nós temos que entender essa diferença. Todo mundo fala, mas no meio rural, os alunos adoram falar isso. No meio rural ele pode plantar a comida dele. Tá bom, vai esperando. Ele é pobre, não tem a mínima condição, né? Então, meus queridos, a questão dessa pobreza, tá desculpada, amor da minha vida, essa questão da pobreza, ela existe e ela faz o quê? Vamos entender uma coisa aqui. Por que a pobreza se transforma? É muito menos, é pior ser pobre, evidentemente, né? De maré, maré, maré ainda é pior ainda. Mas é muito pior ser pobre no meio rural do que no meio urbano. Simples. Quem faz o parto no meio rural? É um médico ou é uma parteira? Que tipo de escola tem no meio rural? Que tipo de supermercado tem no meio rural? O cara vai ganhar trocado na rua, como? Faz malabares aonde? Um cruzamento, espera vir uma carroça e vai fazer malabares ali. Então, evidentemente que a condição da cidade, ela transforma essa pobreza, né? Essa transformação da pobreza, evidentemente que ela faz com que nós tenhamos o quê? Uma mudança dentro desse conceito urbano da população. Mesmo assim, a cidade, por ser um movimento capitalista, não foge à regra, ela vai segregar, ela vai separar. E isso é muito claro, isso é muito óbvio quando se trata de cidade. Ok? Então vamos entender que a urbanização é um processo intenso hoje ainda. Por exemplo, que ela é intenso. A China, a Índia, que tem 1,3, 1,2 bilhão de pessoas, não é um país urbano. O Brasil é um país urbano que tem 87% de população que vive em cidades. Cerca de 38, 39% dos indianos vivem em cidades. A China já é um país urbano. A China tem 1,4 bilhão de pessoas, minha gente. Vocês têm ideia do que é isso? Então, se a gente colocar 50%, são 700 milhões de chineses que vivem em cidades. Desses 700 milhões, se você pegar o Brasil é um país que ele tem 211 milhões de pessoas. Então, entendam, minha gente. Entenda isso. 700 milhões de chineses moram em cidades. São 3 Brasis e um pouquinho mais. Então olha que situação que nós temos hoje nessa questão urbana, nesse desenvolvimento, nesse crescimento das cidades, e isso vai ficar muito intenso quando tivermos China e Índia, os dois países 100% não, mas com 70%. A Índia caminha para essa situação nos próximos 30, 40 anos. A China já é um país urbano. Entenderam essa situação, então? Urbanização pode aparecer isso na sua prova, tá certo? Atente para isso, a questão da segregação, a questão de gentrificação, o crescimento horizontal das cidades, a formação da conurbação, a desmetropolização, todos são fenômenos promovidos pela urbanização, tá? Esse é o nosso primeiro assunto. O nosso segundo assunto, ele envolve uma situação que é a economia do Brasil diretamente vinculada, né? Que é a situação do agronegócio. Eu sempre digo isso, que da porteira para dentro o Brasil ele é maravilhoso. O grande problema é da porteira para fora. Por que da porteira para fora? Porque a gente tem um problema de infraestrutura. Hoje, o agronegócio brasileiro, ele emprega 1,3 milhão de pessoas, direta e indiretamente. Deveria empregar em torno de 7 milhões, daí para mais. Por que não emprega mais então, professor? Por uma questão muito simples, a falta de infraestrutura. Da porteira para dentro, nós somos é invejável. Não dá para competir com qualquer um no mundo hoje. Nós somos o maior produtor mundial de soja. Né? O Mato Grosso hoje é o estado que responde é o estado do agronegócio, hoje é o Mato Grosso. Põe no bolso Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul. O Mato Grosso hoje despontou muito por agronegócio. O grande problema desse agronegócio é fazer essa fluidez econômica ser cada vez mais ampla. Aí por que da porteira para fora? Porque a gente tem a falta de infraestrutura de transporte, armazenamento, distribuição. Então isso tudo onera. E ao onerar, dificulta esse processo de desenvolvimento do agronegócio. Nós somos um país agroexportador. A gente vende grãos aí para muita gente. A gente vende soja demais, milho demais, café demais, laranja. De cada 3 copos de suco de laranja, no mundo,
nos Estados Unidos, laranja brasileira. De cada 3 copos de café tomado no mundo, 1 é de café brasileiro. Então o Brasil, né? Nós somos celeiro de muita gente. E esse agronegócio poderia ser muito mais desenvolvido no país. E por que ele não é mais desenvolvido? Por uma questão muito simples, né? Que eu já falei aqui, que é a falta de infraestrutura. Todavia, essa questão de produção e de produtividade agrícola, nos últimos 10, 15 anos, ela aumentou muito, né? Haja vista a nossa produção bovina, nossa produção de aves, produção suína. O grande problema é que essa produção ela fica empatada para desenvolver por conta dessa falta de infraestrutura, de logística. O Brasil precisa de logística, né? Essa questão, a questão portuária, a questão de transporte. Veja a quantidade de gente que morre em acidentes de trânsito no Brasil todo ano. Nesse ano morreu muito menos por causa da Covid. Todavia morreram de Covid mais pessoas, né? Então veja como não vai diminuir tanto isso. Então essa questão do agronegócio nosso hoje, ela está muito ventilada, muito vinculada a essa dependência que o agronegócio tem de falta de infraestrutura. Mas nós somos um país agroexportador sim, né? Bastante. E dentro desse conceito do agronegócio hoje para nós, sobretudo por essa situação que nós vivemos agora com a Covid, muita gente resolveu comprar o nosso produto agora. Todo mundo quer comprar produto brasileiro. Todo mundo quer comprar grãos do Brasil. Só que aí, quando se fala de agronegócio, a gente vai encontrar os problemas da estrutura fundiária brasileira. Essa estrutura fundiária brasileira que é o acessório. Fala, meu doctor, um abraço para você. Nós somos um país que o desenvolvimento do agronegócio, ele não caminhou no mesmo sentido do desenvolvimento. Tati, beijo para você. Não caminhou no mesmo desenvolvimento do setor de transporte, por exemplo. Então, a gente tem lugares onde se planta soja. Hoje o cara tem que entrar com um caminhão lá na fazenda e nessa chuvarada toda que está aí, né? Como é que o cara vai sair com um caminhão? Tem coisas que não aparecem no Brasil, né? Essas coisas que não aparecem dificultam o desenvolvimento. Todavia, num processo histórico brasileiro, esse agronegócio ele está muito pautado numa situação que nós chamamos de fronteira agrícola ou fronteira agropecuária. O que é fronteira? Então você tem um limite, né, de um espaço com outro. Fronteira agrícola é uma área que está em processo de ocupação pela primeira vez. A mais nova fronteira agrícola brasileira se chama Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Esses estados hoje têm um crescimento impressionante do agronegócio dentro desses estados. Esse crescimento desses estados no agronegócio hoje envolve uma área de mais ou menos 7,5 milhões de hectares. Tá? Mais ou menos 7,5 milhões de hectares, quase 17 milhões de toneladas se produz nessa região do Matopiba. Se produz o quê? Carne, celulose, soja, milho, né? Nessa região que nós chamamos de Matopiba. É bem na fronteira desses estados. Essa fronteira agropecuária. Não tem nada a ver com desmatamento de Amazônia, já vou falar que isso é conversa fiada também, tá? Porque nós temos uma legislação desde 2008 que é muito rígida nisso. Evidentemente que o cara da França, esse dia falou, o presidente da França, lá, o Macron, fala o que ele quer, né? A França quer competir com o Brasil e não consegue competir, minha gente. Então, quando o Macron fica falando essa situação aí de que o Brasil é desmatamento, é competição, né? A França quer aumentar agora a sua produção em quase que 100%, que são 400 mil hectares que eles querem fazer. Isso aí para nós, bicho, isso aí um fazendeiro nosso tem aqui no Brasil, tá? Então, esses caras querem impedir a nossa competição. Porque plantar no Brasil é muito barato. E nós temos uma coisa que poucos têm, ou eu falo que ninguém tem, né? Por isso que a gente é um país agroexportador. A gente fornece comida para os outros. A gente tem um peso muito grande nesse mundo, né, questão econômica. Ninguém tem essa quantidade de água que nós temos. Os caras ficam falando, os caras têm a capacidade de falar que a água vai acabar. Isso chega a doer meu coração. Olha a quantidade de chuva que tá tendo aí, bicho. Agora ninguém fala em queimada mais. Eu ouvi falar em queimada? Tá queimando alguma coisa? Tem alguma coisa queimando no Brasil? Tem ou não? Tem alguma coisa queimando no Brasil? Tem. Tá queimando é o cérebro desse inútil que foi falando as coisas erradas na televisão aí. Fica falando coisa errada, tá certo?
Olha só a quantidade de chuva que a gente teve agora. Essa quantidade de chuva que está agora aí é a hora do plantio. A gente não precisa irrigar. Os Estados Unidos, que competem conosco na questão agrícola, precisam irrigar. Todo mundo precisa irrigar, menos quem? Menos quem? Quem não precisa irrigar? Nós, Brasil, porque chove. Chove a gente planta, bicho. Então os caras ficam com essa... Então por isso esse agronegócio nosso desenvolve tem uma estrutura que faz a coisa acontecer e desenvolve com uma rapidez, com uma intensidade, tá certo? Infelizmente, a gente tem um problema no Brasil, que é essa distribuição de renda, concentração de terra, que não vem ao caso discutir isso com vocês agora aqui. Que vem ao caso é você entender que essa fronteira agrícola é um processo histórico. O meu estado, por exemplo, Mato Grosso do Sul, ele foi colonizado por uma fronteira agrícola. Se você pegar aqui tradicionalmente, a gente tinha aqui os chamados CTGs, Centro de Tradição Gaúcha. Quem fazia isso? Era gaúcho que vinha para cá. Veio por quê? Porque esse gaúcho, o seu avô ou o seu pai recebeu terra quando nós tivemos a lei de terra de 1850, que o Brasil fez uma venda para a elite brasileira, depois trouxeram os imigrantes para trabalhar na mão de obra, do café, principalmente. Todavia, esses caras vão para a região sul. A região sul houve povoamento, doação de terra. Quando você quer ver, ó, pergunta que eu adoro fazer, os alunos fazem esse erro constantemente. Ucraniano, polonês, alemão, italiano, tudo na região sul. Aí todo mundo. Ah, eles foram para lá por causa do clima, professor. Tá vendo? Não tem nada a ver com clima. Eles foram porque era uma região que ela era invadida e ninguém queria ir para lá para proteger aquela área. Então essa área vai ser um processo de povoamento, né? Ele vai receber um pequeno pedaço de terra. Esse cara que veio, esse imigrante, ele vai procriar. Só que ele tem que dividir a sua terra. Ele não consegue dividir com ninguém, porque é muito pequeno, com seus filhos. Então o que faz o governo? Começa com Getúlio Vargas. Glória de Dourados é uma cidade aqui do meu estado. Quem deu esse nome foi Getúlio Vargas. Ele olhou para aquilo e falou assim, ó, isso aqui ainda vai ser a Glória de Dourados, tchê. Porque ele era gaúcho, né? E aí ficou o nome Glória de Dourados. Então essa expansão da fronteira agrícola vem com esses gaúchos. Hoje a gente quase não tem mais o CTG, aquela tradição que tinha muito forte. Por quê? Porque já é um neto. E para onde foi esse neto? Esse neto está lá no Matopiba. Perceberam a escala histórica do processo? De como é que tem todo um processo histórico? Não é da noite para o dia que isso acontece? Então hoje quem está no Matopiba ou é o neto, ou é o filho, ou é o bisneto daquele cara que foi lá povoar a região sul do Brasil. São Gabriel do Oeste é uma cidade que tem aqui no meu estado. São Gabriel do Oeste vem gente que veio de São Gabriel. São Gabriel de onde? Do Rio Grande do Sul. Então são todas essa estrutura dessa fronteira agrícola que vai formar essa região do Matopiba e é a mais nova fronteira agrícola do Brasil hoje, né? Essa mais nova fronteira agrícola desenvolveu muito a produção de soja, a produção de milho, a produção de carne, né? Primeiro chega a soja. Depois chega a pecuária bovina, depois chega um monte de gente em volta, né, para produzir. E o detalhe, né, minha gente? Isso promove muito emprego, porque se formam os núcleos urbanos que nós chamamos de cidade. E você precisa nessas cidades do quê? De prestadores de serviço. Vou dar um exemplo para vocês. Sinop, Sorriso, Tangará, são todas cidades, Primavera do Leste, são todas cidades de alto nível de desenvolvimento do setor terciário promovido pelo setor primário, que é o agronegócio. Então veja como uma coisa puxa a outra. E desse conceito vai se formar o que nós chamamos de complexos agroindustriais. Você tem hoje os 3 setores da economia, primário, secundário e terciário, que trabalham nessas regiões aí, minha gente. Você tem a indústria, que vai utilizar a matéria-prima, e você tem o setor de comércio, que é o terciário, que vai vender aquilo que é produzido. Então veja como tem uma lógica essa região. Nessas regiões, e veja como tem uma lógica de desenvolvimento. Então o agronegócio, ele sustenta hoje o Brasil, né? Eu digo infelizmente, não no sentido negativo, tá? Eu digo infelizmente porque a gente fica limitado a nossa estrutura somente a essa situação de dependência do agronegócio, porque ele poderia ser muito maior, muito mais intenso, só não é por conta da infraestrutura. Veja, 1,3 milhão de pessoas que esse agronegócio emprega, poderia empregar entre 6 e 7 milhões, só não emprega mais por conta da falta de infraestrutura. Ok, até aí então, ó, 2 assuntos que eu já falei com vocês que é pertinente para a prova do Enem, tá? Outro assunto que é muito cobrado no Enem, quando se trata de população.
crescimento populacional, né? O mundo hoje vive a situação da Covid, que no conceito de população a gente fala que é um processo de controle de natalidade. Se Malthus fosse vivo, o pastor Thomas Robert Malthus, ele diria que a Covid veio para conter o crescimento populacional. Então, quem morreu é que tem que morrer mesmo, né? Ele era muito naturalista e pessimista. Não imaginava que a medicina poderia avançar. E, aliás, que ciência que avançou, hein, minha gente? Nossa vacina mais rápida, se eu não me engano, foram 4 anos de pesquisa. A gente vai ter uma vacina em menos de 1 ano, cara. É muito desenvolvimento, tá certo? Tudo bem que ela vai ter os seus pormenores, mas não interessa, né? É muito desenvolvimento em curto espaço de tempo. E essa população hoje, ela vive um processo de mudança, né? Esse processo de mudança acontece aonde? Numa área que nós chamamos de fecundidade. Taxa de fecundidade que representa o número de filhos por mulher em idade fértil. Qual que é a idade fértil? De 15 a 49 anos. Essa é a idade fértil de uma mulher. Acontece o que com a fecundidade do mundo hoje? Ela está em processo de queda. Quem promoveu isso? A urbanização. Por que a urbanização promoveu a queda na fecundidade? Porque a mulher, que é quem gera, né? Ela tem a sua múltipla função. A mulher, ela é dona de casa, ela é mãe, ela é esposa, tem que cuidar do cachorro, cuidar de tudo, né? Então essa multifunção que ela tem, e ela passou a se engajar dentro desse mercado de trabalho, ela começa a reduzir a sua prole. Então ela passa a ter menos filhos. E depois também da utilização dos métodos contraceptivos, né? Essa prole tende a diminuir cada vez mais. Nos anos 60, a gente tinha uma fecundidade no Brasil de 6,3 filhos. Em média, uma mulher tinha 6,3 filhos. Nos anos 80, ela caiu para 4. É só você olhar, você que me escuta aí, a sua avó, a sua bisavó, tinha muitos filhos, não tinha, não? Porque o filho tinha uma função, produzir, trazer dinheiro para casa. Quando nos tornamos urbanos, quanto menos filhos, menos despesas. Então a gente passa a ter uma necessidade em ter menos filhos. Então essa mulher passa a ter menos filhos. Isso vai reduzir a fecundidade. Só que existe uma relação entre a fecundidade e o aumento da expectativa de vida. Ela é inversamente proporcional. A gente reduziu a fecundidade e aumentou a expectativa de vida. A nossa hoje ela é em média 75,3 anos. E é por isso que eu já pego um gancho aqui, que o governo Michel Temer, o governo anterior a esse, conseguiu aprovar a reforma da Previdência. Porque nós vivemos mais, consequentemente, então se você vive mais, o Estado vai ter muito mais ônus, muito mais gasto com você. Essa redução na fecundidade existe por quê? Porque a mulher tem múltipla função no mercado de trabalho, ela passa a ter menos filhos. Consequentemente, ela vai... Mas assim, tem uma fecundidade ideal, né? Tem sim. 2,1 para ser mais exato. Por que 2,1? Se eu tenho um casal de homem e mulher, um casal hétero, que esse casal se relacionou, se casou e procriou 1. De 2 virou 1, automaticamente é uma pessoa a menos no mundo. 2 tem que virar 2, porque aí você continua com a fecundidade. A nossa hoje é de 1,7, a brasileira. A nossa média. Tá? Países como Itália é de 1,3. Países como Suíça é de 1,4. Noruega é 1,4. Pode desaparecer esses países. Por quê? Só tem velho. Assiste o campeonato italiano de futebol que passa na televisão. Quando começar a passar, você vai ver, quando as pessoas voltarem ao estádio, na Espanha, na Itália, você vai ver, né? Quando as pessoas voltarem ao estádio, você vai ver que elas têm muito mais gente velha e adulto do que criança. Então a gente tem esse processo de mudança dentro desse conceito de população, que é uma redução na fecundidade. Automaticamente, por conta de uma série de fatores, melhorou a nossa condição de vida, aumentou a nossa expectativa de vida. Reza a lenda, de acordo com alguns demógrafos, que o brasileiro de 120 anos já circula entre nós. Nós temos hoje no Brasil 17 mil centenários, são 17 mil pessoas que têm 100 anos ou mais. Então olha só isso, né? É bem provável que em 2100, há uma expectativa matemática, que em 2100 o Brasil tenha mais ou menos em torno aí de quase 800 a 900 mil pessoas com 100 anos ou mais, até 2100. Não estarei lá com certeza. Então,
Vejam o quanto que a gente tem de mudança nessa questão da expectativa de vida, tá? Oi, Celina. O quanto que nós temos essa mudança na expectativa de vida, e essa mudança na expectativa de vida, ela vai fazer com que haja uma mudança também na taxa de fecundidade. Menor taxa de fecundidade, maior taxa de expectativa de vida. Então as pessoas vivem mais tempo hoje. Em média, 75,3 anos é a expectativa de vida de um brasileiro hoje. A maior ainda continua a japonesa, que é de 84,7 anos, a expectativa de vida japonesa. Mas os países nórdicos ali, Suécia, Noruega, também está na média dos 80 e tal. Então, o mundo vive um processo de mudança na questão da população. E isso onera quem? Isso onera aos estados. De que maneira que onera aos estados, né? Essa forma com que o Estado tem que gastar com os aposentados. Então, no caso do Brasil, oi Núbia, no caso do Brasil, a gente teve um problema muito sério, que foi essa questão da reforma da Previdência, que mexeu com muita gente, vai mexer com muita gente, e eu falo sempre isso para os alunos, né? Quem pegou essa reforma agora, que tem aí os seus 16, 17 anos de idade, quem tem os seus 20 anos de idade aí, quem não tem carteira assinada, meu amigo, e tem 23 anos de idade, 25, antes dos 65 anos você não se aposenta. Tá? Prepara o seu couro aí, prepara essa carcaça sua aí que você vai trabalhar demais, né? Bastante. Por que você vai ter que fazer isso? Porque tem que contrabalancear essa questão da Previdência. E isso é fato. Ainda mais nós que temos uma Previdência social pública. Isso onera o Estado. Então, por conta disso, há uma mudança na população brasileira. Nós vivemos mais tempo hoje e, consequentemente, passamos a ter menos filhos. A gente está agora, justamente nesse momento, guarda isso que eu vou dizer para você que vai fazer a prova aí, ou para você que olha para o Brasil aí, a gente está nesse momento no chamado bônus demográfico. Tá? Esse bônus demográfico significa o quê? A gente tem um percentual de população agora positivo em idade ativa. População em idade ativa. Gente que tem que produzir. Certo? Então esse bônus, ele vai chegar uma hora que vai virar ônus. Por que vai virar ônus? Haverá muito mais pessoas mais velhas do que pessoas novas para produzir. Esse ônus acontece hoje nos países europeus, acontece hoje no Japão, por conta da falta de reposição de mão de obra. Então vejam, com uma coisa desencadeia a outra. São problemas relacionados à questão da população. Nós ainda estamos no bônus. Até quando vai esse bônus? 2045, 2050 é quando termina o bônus. Aí a gente vai ter um problema sério nessa questão do bônus, né? Que a gente vai ter que segurar a situação promovida pela falta de mão de obra, falta de mercado de trabalho, para os caras poderem pagar a Previdência e gente demais para receber da Previdência. Então isso vai acontecer conosco. Por isso que essa é a primeira de várias reformas que nós teremos no futuro bem próximo no Brasil. Então vejam, a questão da população é um tanto quanto ampla quando se trata de Brasil, sobretudo porque nós tivemos uma mudança na nossa pirâmide etária. A gente não tem mais aquela base larga, a nossa base encurtou. Nós temos menos pessoas que nascem. Menos pessoas que nascem, consequentemente, mais pessoas que vivem mais tempo, mais longevidade. Isso onera o Estado. Ao onerar o Estado, implica numa série de problemas, sobretudo na questão da Previdência. Ok, minha gente? Então, são 3 assuntos pertinentes que aparecem na prova do Enem. Quem vai fazer a prova, minha gente? Respira fundo aí e tal, tranquilo, dorme bem esses dias aí, fica tranquilo, vai pra sua prova com tranquilidade. Alguém tem alguma pergunta para fazer aí? Alguém tem alguma coisa aí que queira perguntar sobre o que eu falei hoje aqui? Pessoal que está escutando, quem está na escuta aí que vai fazer a prova, tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Por que acham que o crescimento de áreas metropolitanas e redes multiescolares chamam o crescimento das áreas metropolitanas? Porque é o seguinte, a gente teve um problema chamado metropolização, tá? Metropolização. Aconteceu com o Brasil isso. A concentração das metrópoles. Hoje nós estamos na desmetropolização, tá? As pessoas saem das metrópoles e vêm para cidades médias e pequenas.
Isso é um processo intenso hoje no Brasil. A cidade como a nossa é muito atrativa. Por quê? Você tem shopping, você tem cinema, tem uma série de coisas, né? E também saudades, Luquinha. Então, obrigado, Daiane. Então, essa desmetropolização é um fenômeno que acontece hoje no Brasil, né? As pessoas saem das cidades grandes e vêm para cidades médias como Campo Grande ou cidades pequenas que têm até 300, 400 mil pessoas em busca dessa melhora na qualidade de vida. Porque o cara, ele quer menos violência, ele quer uma qualidade de vida e por conta disso ele vai em busca desses melhores locais, certo? Outra opção para a reforma da Previdência, não tenho. Ô Núbia, se a Núbia estiver aí me escutando, você tem duas opções na reforma da Previdência, tá? Ou você aumenta o valor da arrecadação, você aumenta o tempo de contribuição. Então, não tem para onde a gente correr, tá? A gente está enrolado com isso. Minha gente, eu vou deixar essa live aí para vocês aí, vou deixar salvo aí, tá? Para quem quiser depois dar uma olhada, tá certo? Obrigado, Nu, obrigado a todos. E vou deixar essa live aí. Gente, ó, vou fazer a prova, tranquilidade, canetinha preta, documento, máscara, leva sua água, sua barrinha de cereal, quem quiser, sua bolachinha, sei lá o que. Não vai inventar de comer uma feijoada no dia anterior, né? Porque senão vai se descambar na diarreia, então relaxa, né? Fala, Ronald, meu querido Ronald. Tá bom? Beijo, Gi. Beijo pra vocês. Tá bom? Boa prova. Um dia de cada vez, tranquilidade. Um dia de cada vez. Valeu, Glauber. Um dia de cada vez, ó, tranquilidade. Tá bom? Valeu, Antônio. Obrigado a todos, Gabi, Raquelzinha. Oi, Tati, obrigado, querida. Beijo pra vocês, tá? A gente se vê na nossa próxima live, no caso, segunda-feira a internet vai funcionar com certeza aqui pra vocês, tá bom? Beijo, até mais. Tchau, tchau, gente.